Dia, gente. Vamos. Hoje a gente vai abordar um tema, acho que todo mundo já, principalmente os residentes, já estão acostumados a manejar mieloma múltiplo. E aí hoje a gente deixou essa aula de manejo de amiloidose. Por que que a gente deve falar sobre amiloidose? Porque é uma doença que realmente nos frustra, nos chama muita atenção. E que a gente precisa ainda evoluir um pouco mais em relação a determinadas maneiras de abordar o paciente com amiloidose. Então, a gente vai destacar hoje a amiloidose AL, né, aquela relacionada, que a gente chama de amiloidose primária ou amiloidose sistêmica, de cadeia leve livre, e vamos falar um pouco sobre o conceito de amiloidose, né, eu acho interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de síndrome mielodisplásica, a gente também está falando de um grupo de doenças. E a amiloidose não é muito diferente. A gente está falando de um grupo de doenças que é caracterizado, né, essas doenças, esse grupo de doenças é caracterizado patologicamente por um depósito extracelular de proteínas anômalas, né. E isso tem uma transformação para fibrilas amiloides, né. E pode ter acometimento de diferentes órgãos, né. Você pode ter pele, coração, rim, língua, nervos, fígado. Isso tudo de uma maneira localizada, então eu posso ter uma amiloidose só na pele, só no coração, só no rim, só na língua, só nos nervos ou só no fígado. Ou posso ter isso de maneira sistêmica, acometendo vários órgãos ao mesmo tempo, né, no que a gente chama de amiloidose sistêmica. E hoje nós vamos nos dedicar justamente a discutir um pouco mais sobre a amiloidose sistêmica, né, que vem desafiando bastante o a nossa conduta, o nosso manejo desses pacientes, né. Então, como eu já falei, é um depósito extracelular de proteínas anômalas, né, são fibrilas amiloides, que pode acometer diferentes órgãos e que tem essa característica patológica de um depósito de um material amorfo que ele cora com o vermelho Congo. Mas interessante observar que esse plasma aqui, que acora também com essa coloração vermelho Congo, quando a gente coloca em luz polarizada, a gente consegue ver o que tem tecido amiloide brilhar com esse verde, né, essa verde maçã, que é caracterizado pelo vermelho Congo, pela essa reação do vermelho Congo positivo na patologia. Então, o que caracteriza a amiloidose por si só é justamente essa caracterização do vermelho Congo positivo, mostrando que ali existe um depósito extracelular com fibrilas amiloide, tá. Então, como falei, é um grupo de doenças, então estou voltando a falar sobre isso, porque são várias causas que podem levar à amiloidose, então nós temos vários tipos de amiloidose, claro, a amiloidose AL, aquela relacionada com uma imunoglobulina de cadeia leve livre, né, é a mais comum, talvez corresponda em torno de 70 a 80% de todas as amiloidoses do indivíduo, do ser humano, tá. Pode acometer principalmente coração, rins, tecidos moles, fígado, tecido nervoso periférico principalmente, gastrointestinal, né. E o que mais se aproxima, né, da amiloidose AL em relação à frequência, é a amiloidose por transtirretina. Então a transtirretina é de síntese hepática, nós temos as situações em que nós temos transtirretina mutante e temos a transtirretina selvagem, né, sem mutações, e que acomete principalmente tecido nervoso, coração, mas pode ter todo aquele cortejo também de rim, então muito semelhante ao que a gente tem na amiloidose AL. Então, para que a gente possa caracterizar de maneira adequada
e poder oferecer um tratamento correto, já que hoje nós temos várias terapias, incluindo, terapias para tratamento de amiloidose por transtirretina, então para que a gente possa oferecer um tratamento adequado, a gente precisa caracterizar a origem desse amiloide. Então não basta encontrar o vermelho Congo positivo, mas também preciso fazer a espectrometria de massa, que é hoje um grande aliado na caracterização da origem desse amiloide, né, desse tecido amiloide, porque você vê que clinicamente eles são muito parecidos, né, eles são muito parecidos. Talvez a transtirretina sem mutação, né, tenha mais acometimento cardíaco isolado do que a transtirretina com mutação. Então é basicamente isso, existem outras causas de, amiloidose, né, por exemplo, vale destacar que o Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela é uma amiloidose, é um tipo de amiloidose, então temos amiloidose senis, temos amiloidose por outras, tecidos, né, origens amiloides e que são mais raras, mas o que a gente mais destaca mesmo, o que a gente mais destaca é a da transtirretina e a amiloidose AL, né. Então só para que a gente destaque o motivo dessa aula hoje, falar um pouco do manejo da amiloidose AL, como eu já falei, corresponde a 70% de todas as amiloidoses sistêmicas que a gente tem conhecimento, tá. O em torno de 80% se relaciona à cadeia livre lambda. Então, toda vez que a gente estiver diante de um paciente com uma gamopatia monoclonal, por exemplo, que tenha lá uma proteína de cadeia pesada e uma proteína de cadeia leve lambda, a gente precisa ficar atento, porque esse paciente tem uma predisposição maior, por conta dessa cadeia leve livre lambda monoclonal, de desenvolver amiloidose, tá. Mesmo não tendo um quadro de mieloma. Então, eu queria deixar bem claro e frisar nessa aula que a amiloidose é uma doença da proteína. Então você precisa ter muito pouca, quantidade de proteínas, mas você precisa ter uma grande afinidade dessa cadeia leve livre lambda a algum determinado tecido, e essa afinidade é determinada por alguns genes expressos por esses determinados tecidos, e isso vai de cada paciente, de cada indivíduo, essa predisposição ao desenvolvimento, de amiloidose em determinados tecidos, então isso não é qualquer um que possa ter amiloidose, porque tem uma cadeia leve livre lambda, mas precisa ter uma predisposição para isso, e isso é expresso por determinados genes que podem desenvolver, amiloidose em determinados tecidos. Então isso é muito específico de cada paciente. É uma doença rara, né, para que se a gente ter uma ideia, o mieloma ele tem uma incidência de mais ou menos um caso, 1 a 2 casos por 100.000 indivíduos. Aqui nós temos uma doença de 9 a 10 casos por 1 milhão de pessoas por ano. Então é uma doença muito, muito rara, tá. Então realmente é uma doença dentro né, do espectro do plasmócito monoclonal, onde a gente destaca bastante o mieloma, e aqui o mieloma é uma doença caracterizada por uma proliferação anormal dos plasmócitos, então você tem mais que 10% de plasmócitos na medula óssea, obrigatoriamente, para caracterizar que o paciente tenha um mieloma. Então, aqui é uma doença muito mais da proliferação do plasmócito dentro da medula óssea do paciente, né. Nós temos aqui todo esse espectro da gamopatia monoclonal, onde eu não tenho clínica, não tenho nenhum evento definidor de mieloma, né. Eu tenho o smoldering, que aí eu já tenho aquele mais que 10% de plasmócitos, mas eu ainda não tenho nenhum evento definidor de mieloma. Tenho o plasmocitoma solitário, que eu tenho o tumor de plasmócitos sem uma infiltração plasmocitária em medula,
né, tenho as gamopatias de significado renal, que já são um capítulo à parte desse espectro de doenças do plasmócito monoclonal. Tenho a síndrome de Poemes, caracterizado principalmente por uma neuropatia relacionada a essa proteína monoclonal, que pode ser capa ou pode ser lambda, e hoje a gente vai falar, né, destacar bastante aqui sobre a amiloidose AL, que é tá dentro desse espectro da doença do plasmócito monoclonal e onde você não tem uma grande proliferação de plasmócitos, mas você tem uma pequena quantidade de proteína sendo responsável por um cortejo clínico em determinados órgãos que vão ter afinidade com essa proteína monoclonal, tá? Então aqui a gente fala, né, na fisiopatologia do desenvolvimento, da amiloidose sistêmica em determinados órgãos, nós temos aqui um pequeno clone de células B ou mesmo de plasmócitos, então lembrando que, os linfomas linfoplasmacíticos, os linfomas, plasmablásticos, aqueles que têm ali uma diferenciação já quase para um plasmócito, como Waldenström, como o linfoma linfoplasmacítico, como outros, eh eh linfomas mais indolentes, eles podem produzir proteína monoclonal também. E nessa proteína monoclonal, se você tiver ali, na maioria das vezes, um componente de cadeia leve livre lambda, você tem uma predisposição a desenvolver também a amiloidose, tá? Então, não só é uma doença do plasmócito, mas também pode ser de células B clonais, tá? E aí o que acontece? Nós temos essas cadeias leves livres e elas têm uma instabilidade eh, na sua conformação diametral. Então é como se, as proteínas, anômalas, elas devessem respeitar uma regra de conformação espacial, para ter uma determinada conformação espacial, e isso não ocorre por ser uma proteína anômala. Então, na interação com componentes da matriz extracelular, o próprio interação com metais que estejam dissolvidos nesse microambiente aí, forças, né, que podem, ajudar nessa conformação dessa conformação proteica, né, presença de endoproteases, né, a interação com células ali da própria matriz extracelular do desse microambiente, você começa a ter uma deposição dessas proteínas anormais, no caso de proteínas de cadeia leve livre, e vão se formando verdadeiros oligômeros, né, vão se formando ali proteínas com uma conformação alterada. Elas podem gerar uma toxicidade direta ali com um depósito de cadeias leves livres, levando a uma toxicidade direta de determinados órgãos, e aí dependendo da expressão gênica de determinados órgãos, como o coração, como o fígado ou mesmo o rim, dependendo da expressão gênica que esses órgãos apresentem e esse indivíduo apresenta, você tem uma maior predisposição a desenvolver, o depósito desses oligômeros numa forma de toxicidade direta ou na formação de fibrilas amiloides, né, que vão ter aquele aspecto da birrefringência no na coloração do vermelho Congo, diante da luz polarizada, né. E aqui você vai tendo um efeito de massa, por conta desse depósito desse material anômalo, né, desses, amiloides, levando também a uma redução de função, uma redução de vida desses órgãos, né. E a gente identifica o acometimento cardíaco como sendo um dos principais, diante dessa amiloidose AL, em 82% dos casos, o acometimento renal, em torno de 68% dos casos, o acometimento hepático ou de tecidos moles como língua, menos, né, menos de 20% cada um. Acometimento do sistema nervoso central periférico ou autonômico também é raro, então fica acometimento cardíaco e renal como os principais acometimentos. Em relação a sintomas,
né, é interessante porque muitas vezes esses pacientes chegam ao hematologista já triados de outras especialidades. Muitas vezes o rim, né, muitas vezes o cardiologista, né, e os principais sinais e sintomas se relacionam a uma fadiga, a uma perda de peso, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Eu acho que isso é algo que precisa ser muito bem destacado. É aquele paciente que tem uma fração de ejeção preservada, mas é um paciente que cansa para subir uma escada, é o paciente que tem uma hipotensão postural, é aquele paciente que, foi hipertenso a vida inteira, e de repente, eh, na evolução, né, da sua senescência, na sua idade mais avançada, depois de 60 anos de idade, ele começa a fazer hipotensão e de repente ele cura da hipertensão que ele sempre teve desde que ele tinha 40, 50 anos de idade e tomava remédio para isso. Então, todas as vezes que a gente tiver essa situação de uma insuficiência cardíaca com pressão de ejeção preservado, alterações da eletrovoltagem no eletrocardiograma, né, um aumento do septo interventricular no ecocardiograma com né, septos interventriculares muito maiores do que o limite superior ali do método, né, além, né, além de proteinúria e edema, síndrome nefrótica. Então, eu acho que a grande maioria dos pacientes que a gente acaba fazendo diagnóstico de amiloidose renal aqui na Unifesp, vem do Hospital do Rim, vem do grupo do rim, né, que biopsia bastante rim e que a gente vê muito como a síndrome nefrótica, que é aquela perda de proteínas de mais de 3,5 gramas de proteína em 24 horas, uma hipoalbuminemia, pronunciada, né, níveis de albumina muitas vezes menor que 2, né, levando a um edema, a uma dificuldade de distribuição de líquidos, a muitas vezes aumento do colesterol, uma síndrome nefrótica clara, né, uma síndrome nefrótica clássica, né, então todos aqueles riscos de trombose que uma síndrome nefrótica pode trazer. Edema palpebral, edema de membros inferiores, edema de parede abdominal, então realmente é uma síndrome edemigênica caracterizada por uma, síndrome nefrótica, né, então não é uma síndrome nefrótica diferente das outras que a gente conhece classicamente. Pode haver alterações, autossômicas, neuropatias autossômicas, aquilo que eu já falei, hipotensão postural, autonômicas, desculpa, autonômicas, como por exemplo, hipotensão postural, né, constipação, diarreia, tudo isso pode acontecer também de uma maneira autonômica ou de uma maneira periférica, então, neuropatia periférica. Não esquecer do túnel do carpo, então a gente tem visto bastante pacientes que chegam para a gente num cortejo de uma amiloidose ou mesmo num cortejo de um mieloma múltiplo com evidência de tecido amiloide, de amiloidose, e muitas vezes eles fazem um depósito em região de túnel do carpo, com um material bem duro mesmo, você vê um endurecimento dessa região, marcando ali claramente que existe um depósito de algum material dentro daquele túnel do carpo, comprometendo muitas vezes a movimentação da mão, levando a disestesia, né, parestesias, bem claro de uma síndrome de túnel do carpo e acometimento muitas vezes bilateral, na maioria das vezes o mais comum é acontecer isso, tá. Então alguns marcadores, que são claros desse acometimento cardíaco, como elevação do proBNP, né, um dos marcadores principais e mais sensíveis e mais precocemente alterados no acometimento cardíaco, né, a albuminúria, aquela perda de proteína marcada por uma perda de albumina mesmo, não é uma perda de proteína monoclonal, então eu acho que isso é muito claro que a gente precisa definir. E algum dos cortejos clínicos que podem acontecer em tecidos moles, como por exemplo, língua, né, a macroglossia, aquele acometimento da púrpura periorbital que ocorre, isso tudo aqui é depósito de material amiloide,
e essa púrpura não se sabe muito bem claramente por que que isso ocorre, mas é uma das coisas que mais caracterizam a amiloidose. Eu não estou falando só de AL, eu estou falando de uma amiloidose de um modo geral, tá. E aí é necessário a biópsia de algum órgão acometido, né, essas literaturas americanas apontam para a biópsia de gordura abdominal como sendo uma biópsia muito sensível. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de fazer esse tipo de biópsia e ele vir positivo, eu não sei por que a gente tem uma dificuldade nisso, a gente não consegue reproduzir essa estatística americana, né, mas podemos também biopsiar, glândulas salivares, né, labiais, podemos também, que tem uma grande sensibilidade à evidência do tecido amiloide, e também podemos biopsiar os órgãos acometidos, como por exemplo, rim, coração, eh, a biópsia miocárdica é algo mais difícil de ser feita, a biópsia hepática também, ou até mesmo a biópsia, do nervo, né. Então tipar o tipo a origem do tecido amiloide é muito importante. A gente acredita que até 30% das amiloidoses, elas podem estar dentro de um contexto de gamopatia monoclonal, e pode ser que, quando a gente fala 30%, é um terço. Pode ser que seja só uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado e o paciente ter ali uma amiloidose relacionada a uma transtiraretina ou outra origem do tecido amiloide. Então a espectrometria de massa, ela veio justamente para fazer a caracterização e desfazer, essa confusão que às vezes podia ocorrer em até um terço dos casos, que seria a evidência de um componente monoclonal, mas sem necessariamente ser uma amiloidose AL. Então, para que a gente tirasse essa distorção, hoje a espectrometria de massa é um exame que é necessário na caracterização de uma amiloidose AL. Isso vale lembrar que a espectrometria de massa é um exame que ainda não temos no SUS, ainda é um exame que a gente também não tem disponível, nos convênios, então o paciente precisa pagar, custa em torno de 1.200, R$ 1.500, não é um exame tão caro quanto, por exemplo, um NGS para síndrome mielodisplásica, né, mas é um exame caro. A gente consegue no SUS fazer a espectrometria de massa a partir de um voucher que a Johnson& Johnson nos disponibiliza, então a gente tem conseguido tipar por espectrometria de massa, os nossos casos de amiloidose aqui na Unifesp. Então a gente tem conseguido fazer essa análise, tá? Não sabemos até quando, né. Então é importante, né, que toda amiloidose que seja identificada, que seja identificada por uma biópsia renal, uma biópsia hepática, uma biópsia cardíaca ou uma biópsia de gordura abdominal, seja tipada para a espectrometria de massa para a origem desse tecido amiloide e, claro, precisamos investigar, já que nós estamos falando de 70% dos casos de amiloidose estão relacionados ali à amiloidose AL, a caracterização da cadeia leve livre, tá. Então, a gente vai pedir, imunofixação sérica, urinária, eletroforese de proteína, cadeias leves livres, estudo de medula óssea com biópsia de medula, com aspirado de medula, e a realização de FISH, né, e também vamos fazer aí a avaliação óssea para ver se o paciente não tem um mieloma múltiplo. Então, só para que a gente deixe caracterizado a definição de acometimento de cada órgão, a gente considera o acometimento renal quando a gente tem uma proteína já acima de 500 miligramas ou 0,5 gramas por dia, né, com predomínio de albumina. No ecocardiograma, um aumento do septo interventricular ali de 12 milímetros, né, um aumento de proBNP acima de 332 nanogramas por litro, na ausência de insuficiência renal ou fibrilação atrial. Então eu já vou
caracterizar por um acometimento cardíaco, isso. Um aumento do fígado mais de 15 centímetros, o normal de um fígado é ter 12, 13 até 14 centímetros, na ausência de insuficiência cardíaca e com a fosfatase alcalina elevada 1,5 vezes o valor do limite superior do teu laboratório. Em relação a sistemas neuroló a acometimentos neurológicos, a gente precisa ter um acometimento sensitivo motor, né, periférico, ou podemos ter a desautonomias gástricas, ou mesmo as desautonomias cardíacas, como hipotensão postural, né, ou aquela queda da dos valores pressóricos do indivíduo que antes era um hipertenso, né. Sintomas gástricos, eu confesso para vocês que a gente teve muito pouco sintomas gástricos, raramente, né, então não existe outra maneira de avaliar, mas são as desautonomias gastrointestinais e a única maneira da gente avaliar o acometimento gástrico, é justamente a biópsia de intestino, né, não tem outra forma. O acometimento pulmonar também a gente vai caracterizar por um acometimento intersticial difuso, meio com um vidro fosco, com esse acometimento intersticial, e aí também para caracterizar um acometimento pulmonar, que é algo muito raro, a gente tem um caso de acometimento pulmonar por amiloidose aqui no nosso serviço, e a gente não consegue caracterizar de outra forma que não seja a biópsia, né. A macroglossia, que é algo que chama bastante a atenção, a artropatia a gente vê muito pouca, a pele, como eu já mostrei para vocês, aquela púrpura cutânea, aquela púrpura principalmente em região periorbital, a gente não sabe por que a predileção dessa região periorbital, mas é uma característica muito grande da amiloidose em atividade e realmente ela some quando você tem uma resposta hematológica completa, tá. Miopatia, aumento de linfonodos, né, principalmente nos casos mais localizados, e aquilo que eu falei do túnel do carpo, você palpa no túnel do carpo um tecido, duro nessa região e geralmente de acometimento bilateral, tá. Então esses são os principais marcos para definição de um acometimento de cada órgão. Aqui eu não preciso necessariamente para avaliar o depósito amiloide nesses tecidos, eu não preciso de uma biópsia, tá? Basta que eu tenha essa macroglossia, e a macroglossia, ela é bem caracterizada por um aumento do volume da língua, por um aumento da base da língua, então aqui na região submentoniana você começa a caracterizar um tecido duro na base da língua em região submentoniana, que também chama muita atenção, podendo levar o paciente a ter distúrbios ventilatórios, para dormir, ronca, dificuldade às vezes até para deglutição. E isso fica bem marcado com a marca dos dentes na língua, nessas situações de macroglossia. E eu falo para vocês que a redução desse volume da língua, ele demora bastante, em torno de 6 meses até 2 anos, né, e a gente precisa batalhar para termos inicialmente uma resposta hematológica, e a partir dessa resposta hematológica, a gente vai ter todas as respostas teciduais que a gente espera que aconteça. Então tem esse algoritmo, que foi uma publicação do ano passado, tá, que é até uma publicação para a caracterização de amiloidose por ATTR. Então, ó, nós temos os sintomas de falência cardíaca ou, um eletrocardiograma mostrando aquela hipertrofia, né, de ventrículo esquerdo, aquela, aumento do septo interventricular, e a gente considera isso como sendo, red flags, né, bandeiras vermelhas que levantam a hipótese de uma amiloidose. Então sempre vou fazer a caracterização, né, dentro desse algoritmo, de presença
de proteína monoclonal, então preciso fazer cadeias leves livres, imunofixação sérica e urinária, eletroforese de proteínas também do mesmo jeito, né? E aí a caracterização de uma cadeia leve livre ou de uma imunofixação positiva, né, sugere bastante que ali tenha uma amiloidose AL, né? Sugere, aí como falei, eu preciso ter uma biópsia de algum órgão, como por exemplo a gordura abdominal. Se eu tiver ali a caracterização de um acometimento renal, por exemplo, por uma alteração de função renal, por uma perda de proteína pelo rim, né, pela urina, uma perda de proteína aumentada, é o que a gente falou, mais que 0,5 gramas em 24 horas, eu posso biopsiar o rim também, né? E a caracterização do vermelho Congo, com a tipificação por espectrometria de massa, vai me dizer a origem desse amiloide, para que eu tenha aí o encaminhamento, o direcionamento de um tratamento correto. Como eu falei, mais 70% dos casos a gente vai ter a amiloidose AL, e a por trânsito de retina talvez seja o segundo mais comum e a gente vai precisar avaliar direitinho para o início de terapia. Quando eu tenho só uma alteração de cadeias leves livres, é importante que eu tenha uma avaliação de função renal. E hoje a gente já sabe que esse intervalo de normalidade que a gente adota para pacientes, em geral, da cadeia leve livre, para quem tem função renal normal, que vai de 0,26 a 1,65, pode variar nas alterações de função renal, né? Em torno de 60 a 90, a gente já considera que essa variação é normal até 2, de 0,26 a 2, com uma variação de 30 a 60 ml por minuto de clearance de creatinina, eu posso ter uma variação que vai até 2,5 da relação de capa lambda ou lambda capa, dependendo do que a gente tiver envolvido aí de cadeia leve e livre. E quando eu tenho um acometimento renal importante com menos de 30 de clearance de creatinina, essa variação, né, de normalidade, ela vai de 0,26 até 3,1, né? Então, se eu tiver uma anormalidade dessa cadeia leve e livre, eu também preciso insistir na biópsia para, né, para esclarecimento de que ali existe uma amiloidose e eu vou precisar, mesmo que eu faça uma gordura abdominal, caracterizar por espectrometria de massa a origem desse amiloide, tá bom? Se não existir nenhuma evidência de alterações de cadeia leve livre ou imunofixação e eu não tiver nenhuma evidência de componente monoclonal, eu posso fazer a cintilografia com pirofosfato, né, que é uma cintilografia que tem um score, que é o score de Perugini, né, que é um score baixo de 0 a 1, né, com baixa evidência de que exista uma amiloidose cardíaca por ATTR, e se houver essa dificuldade do diagnóstico com esse baixo score de Perugini, a cintilografia por pirofosfato, e aí a pirofosfato é muito fácil de ser feita, a Unifesp faz, qualquer serviço de cintilografia faz essa cintilografia, e aí se tiver um baixo score, aí talvez seja importante a gente pensar numa biópsia miocárdica. Então, essa seria talvez a grande indicação de uma biópsia cardíaca quando o paciente tem um score baixo de Perugini, a cintilografia no, com pirofosfato. Se você tem uma cintilografia com pirofosfato com score alto, então você confirma a amiloidose por ATTR e aí a gente segue com as avaliações genéticas e testes genéticos para saber se o paciente tem um uma amiloidose por ATTR, com mutações ou sem mutações. Lembrando que a Pfizer, ela já desenvolveu um estabilizador de moléculas de amiloide, né, dessas moléculas amiloides,
que está disponível já pelos convênios e que é um tratamento específico para amiloidose por ATTR, seja acometimento neuronal, seja acometimento cardíaco, seja acometimento pela ATTR mutada ou não mutada. Então hoje já existe esse tratamento específico e é uma molécula que existe pela Pfizer e já está disponível. Então importantíssimo a gente caracterizar a origem desse amiloide para que a gente possa estabelecer um tratamento correto, né, de maneira adequada. Então, alguns exames que são essenciais na caracterização de um amiloide, né, de uma amiloidose, né. Então, todo paciente com amiloidose precisa ter testes sanguíneos realizados, que é hemograma clássico, função renal, enzimas hepáticas, né, eletroforese, imunofixação, cadeias leves livres, né, o free light, análise de troponina, pró-BNP, então a gente insiste muito isso, toda vez que a gente tem um paciente com, amiloidose, independente da caracterização de uma amiloidose AL ou não, a gente precisa ter a avaliação de função cardíaca avaliada, né, hormônios de tireoide, tempo de protrombina, tromboplastina parcial ativada, até mesmo porque a gente vai pensar em fazer biópsias, né, então esse paciente precisa ter um status de coagulação bom para que isso possa ser feito. Análise de urina, né, eletroforese de urina ou sérica, né, como a gente já falou, a avaliação de proteinúria de 24 horas, então é importantíssimo que isso seja feito de uma maneira na urina de 24 horas e não na urina isolada. Então, a gente tem visto muitos pacientes fazerem isso na avaliação de uma amostra de urina isolada. Não, precisa ser urina de 24 horas. E quando eu pedir o Benzediones, a imunofixação urinária, eu preciso também pedir que seja feito em 24 horas para a gente aumentar a sensibilidade desse método, né? Então, em relação a exames de imagem, né, a gente pode fazer uma biópsia de medula, como eu já falei, para caracterização de que a gente vai ter plasmócitos monoclonais, né, independente de ser capa ou lambda, a gente precisa caracterizar o vermelho Congo, também pode ser visto na medula óssea, e tentar caracterizar o FISH também, alterações cromossômicas, que possam estar envolvidos nos plasmócitos que nós vamos ali identificar. Imagem, tomografia de corpo inteiro, para que eu não tenha ali algumas lesões líticas e que eu possa ter um mieloma múltiplo, né, e que aí vai ser um mieloma múltiplo com amiloidose, e o tratamento é um tratamento dirigido ao mieloma múltiplo e não à amiloidose, né. Eletrocardiograma, como eu já falei, o ideal, né, a gente vai ter aqueles aumentos, né, como se fossem sobrecargas de ventrículo esquerdo, né, a gente vai ter essas sobrecargas ali do complexo QRS. Ecocardiograma, e aí o melhor ecocardiograma para avaliar depósito amiloide em tecido cardíaco é aquele com strain, então não é um ecocardiograma comum. O ecocardiograma comum, ele vai nos caracterizar um aumento de septo interventricular, um aumento concêntrico do ventrículo esquerdo, né, mostrando ali que a gente tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal. A ressonância cardíaca é opcional, mas é interessante também que caracteriza isso de uma forma, de imagem, do depósito amiloide no coração. Eletroneuromiografia, quando você tiver distúrbios aí neurológicos relacionados à amiloidose, e às vezes a necessidade de avaliação gástrica com colonoscopia, né, ou mesmo para avaliar pseudoobstrução ou aquelas desautonomias gastrointestinais que podem acontecer, mas eu vou falar para vocês, eu só vi isso uma vez em nossos pacientes, então realmente algo muito raro, tá? A sugestão de um painel básico de FISH é com 11-14, 4-14, é o painel básico de o mieloma múltiplo, 14-16, 14-20, trissomias, 1Q e deleção de 17p, aquele painel básico de mieloma, que a gente faz para avaliar plasmócitos doentes, né.
eh Aquela hipotensão ortostática, pedir para o paciente levantar e medir a pressão com ele deitado e com ele em pé, né, então é importante fazer essa caracterização, porque essa desautonomia da hipotensão ortostática, ela é bem característica do paciente com amiloidose, né, principalmente amiloidose cardíaca, né, e quando forem pacientes muito jovens, a gente precisa tentar ver se preserva a fertilidade, né. Mulher é mais difícil, homem é mais fácil da gente fazer esses testes. Então essa publicação aqui avaliou várias alterações cromossômicas do plasmócito monoclonal, né, onde a translocação 1114, seria a mais presente, em torno de 40 a 60% dos pacientes que tenham uma amiloidose AL, eles têm a translocação 1114, e é interessante observar isso, né, com a grande expressão, né, de ciclina D1, né, e a gente sabe que é essa translocação é um ponto interessante e convidativo para desenvolvimento de drogas, como, por exemplo, os inibidores de BCL2, né, como, por exemplo, o uso do venetoclax em pacientes com amiloidose, tá? A gente precisa estadiar a amiloidose, então o estadiamento da amiloidose, ele é feito de uma maneira baseada em troponina, né, acometimento cardíaco e proBNP. Então a gente faz aqui proBNP e BNP, se você tiver uma delas alterada, né, depende do tipo de troponina que o seu laboratório tem, se é troponina T, se é de alta sensibilidade, se é um troponina I, você vai ter valores diferentes, e aí você conta um ponto para cada estratificação. Então você leva em consideração a diferença de cadeias leves livres, então aqui não é a relação das cadeias leves livres, e se você tiver um desses pontos aqui, em relação a esses 3 parâmetros, você vai contar, né, 0, estágio 1, estágio 2, 2, estágio 3 e 3, estágio 4, né, com sobrevidas globais bem discrepantes, principalmente quando eu comparo o estágio 1 e o 2, o estágio 3 e o 4, né, mostrando aqui o índice de sobrevida global bem mais baixo para estadiamentos de 3 ou 4, e bem semelhantes a estágio 1 e 2, tá. Então, nós tínhamos um estadiamento mais antigo, de 2004, da Clínica Maio, e é o estadiamento que foi utilizado bastante, nos estudos clínicos, e a gente vai mostrar isso mais para frente, que não leva em consideração a avaliação hematológica, com as diferenças de cadeias leves livres, só leva em consideração o acometimento cardíaco. Então vale muito a pena a gente destacar que realmente o grande impacto em relação à sobrevida global de pacientes com amiloidose gira em torno do acometimento cardíaco, né. Então os valores de troponina, nos mais diferentes métodos que a gente tem disponíveis, proBNP e BNP, né, essas alterações, né, se você tem alterado, e aí nós temos, sem nenhum fator de risco, o estágio 1, com um fator de risco, o estágio 3, qualquer um desses, né, e a gente ainda destaca um 3A, com 2 fatores de risco, mais com proBNP ainda abaixo de 8.500 e BNP menor que 700. E aí eu chamo de estágio 3B quando eu tenho 2 fatores de risco, e aí eu tenho o proBNP acima de 8.500 e o BNP acima de 700. Então mostrando que realmente o impacto do acometimento cardíaco na sobrevida global desses pacientes é muito importante, independente aí do da diferença de cadeia leve livre ou acometimentos renais, tá? Mesmo com perda de função renal. Então, o que a gente tem em relação a tratamento de amiloidose AL, né, para estadiamentos precoces ou estadiamentos avançados, para pacientes que não têm uma grande alteração neurológica, né, significante, que é a grande maioria dos pacientes, hoje a gente tem como gold standard, né, como terapia padrão, categoria 1, né, é a combinação de daratumumab, né, é um tratamento antiplasmócito monoclonal, muito semelhante ao que a gente usa no mieloma,
com daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona. Vale destacar que a gente não usa, né, talidomida, a gente não usa lenalidomida como uma primeira linha de tratamento, e é interessante isso porque talvez esteja muito relacionado ao risco de neuropatia que essas drogas podem levar. E quando a gente não tem o daratumumab disponível, a gente acaba usando o que tem, que é a melhor combinação do bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona. Se o paciente foi inelegível a transplante, bortezomib, melfalano e dexametasona, né? Se o paciente tiver um estadiamento avançado cardíaco, né, então ele não vai para transplante mesmo, então a gente pode usar o mesmo tratamento, né, e aí é só não levar o paciente para o transplante. Se o paciente tiver neuropatia, a mesma coisa, e num segundo momento você pode fazer uma combinação de duas drogas, com carfilzomib, com lenalidomida, ou mesmo melfalano e dexametasona. Então, o que levou à caracterização desse tratamento como a primeira linha, a categoria 1 de tratamento, né, foi o estudo Andrômeda. O estudo Andrômeda foi um estudo de mais ou menos 2018, 2019. Nós participamos desse estudo, nós colocamos um paciente nosso da Unifesp no estudo Andrômeda, um estudo conduzido pela Janssen na época, né, a Johnson Johnson atualmente, em que os critérios de elegibilidade eram um órgão acometido por amiloidose, precisaria ser uma amiloidose AL, né? Não tínhamos espectrometria de massa para caracterizar a amiloidose AL, a gente precisava ter só a caracterização de um componente monoclonal, e a amiloidose, né, pelo vermelho Congo. A gente tinha o acometimento até de 1 a o 3A, aquele estadiamento da clínica Mayo, e eu precisava ter um clearance de creatina pelo menos acima de 20, tá bom? Esses pacientes poderiam ser elegíveis a transplante, e eles recebiam ali, né, depois da randomização, uma combinação de daratumumab com o esquema que a gente conhecia como CyBorD, que é ciclofosfamida, bortezomib e dexametasona. Então recebiam 6 ciclos, né, dessa combinação do anticorpo monoclonal anti-CD38, mais essa combinação de ciclofosfamida, bortezomib e dexametasona. Os pacientes que caíam no braço controle, que não iam receber daratumumab, faziam 6 ciclos e poderiam ou não ser transplantados e ficavam só em observação depois do transplante e transplantava no seu serviço. No nosso caso, o paciente fez o transplante do nosso serviço normalmente. Esse paciente nosso, ele acabou entrando no braço sem daratumumab. E aí depois ficaria com uma manutenção de daratumumab a cada mês, né, a cada 4 semanas, durante 24 doses, no caso 24 meses, 2 anos de manutenção, depois pararia essa manutenção e ficaria sem nenhum tipo de tratamento. Vale lembrar que o endpoint primário desse estudo era a avaliação de resposta completa hematológica, então nem eram as disfunções orgânicas, as disfunções orgânicas eram mais um endpoint secundário, né? E aí a gente teve uma avaliação de resposta, né, de resposta completa, hematológica, que era o objetivo primário desse estudo, de 53% dos pacientes que receberam daratumumab, em relação a 18% só nos pacientes do grupo controle, com uma significância estatística. A resposta parcial muito boa também foi um pouco maior do que no grupo controle, aqui foi até menor, na verdade, mas respostas cardíacas quase o dobro em relação ao grupo que não recebeu daratumumab, resposta renal também mais que o dobro de pacientes que tiveram resposta renal em relação ao que não receberam daratumumab, mostrando aí uma evidência importante do uso do daratumumab na avaliação de resposta desses pacientes. Então, só lembrando que, diferente do mieloma múltiplo, em que eu quero ter resposta completa ou resposta parcial muito boa, aqui nós temos critérios diferentes para a caracterização dessas respostas, tá? Então, eu considero uma resposta completa quando eu tenho uma normalização do exame de Freelight, de cadeias leves livres.
e zerar as imunofixações séricas e urinárias, né. Então eu não tenho mais evidência de doença monoclonal, de proteína monoclonal nesse indivíduo, né. Eu tenho resposta parcial muito boa, quando eu tenho uma redução da diferença de cadeias leves livres, né, para menor que 40 miligramas por litro, tá, então isso é uma resposta parcial muito boa. Eu não zerei o componente de cadeia leve livre, eu não zerei a imunofixação sérica e urinária. Resposta parcial, quando eu tiver uma redução acima de 50% do valor da diferença de cadeias leve livres original, né, ali no início do tratamento, né, no diagnóstico. Ausência de resposta quando eu tiver menos do que 50% de redução da cadeia leve livre, da diferença da cadeia leve livre, e eu tenho progressão quando o paciente tinha uma resposta completa e ele volta a ter uma proteína monoclonal, seja na alteração da diferença de cadeia leve livre, ou seja na detecção de uma proteína monoclonal em imunofixação, tá. Então a progressão, um aumento de 50% também na proteína monoclonal, ou um aumento de 50% no valor absoluto da cadeia leve livre ali envolvida, que pode ser lambda ou kappa, no intervalo aí de 1 a 2 meses, tá bom? Então isso também é um critério de progressão da amiloidose AL. Em relação à resposta orgânica, o que eu espero que aconteça é uma redução de pelo menos 30% daquele valor original de BNP e pró-BNP, tá? Então, eu vou fazer esse cálculo e vou avaliar a resposta cardíaca, né. Uma redução da a classificação de insuficiência cardíaca, aquele paciente que tinha, né, eh 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 uma classificação de insuficiência cardíaca ali que era de 3 ou 4 e ele passa a ser 2 ou 1 depois do início do tratamento, né. A função renal é a mesma coisa, é o paciente que tem uma queda da proteinúria, né, abaixo de 0,5 em 24 horas, ou uma queda de 30% na proteinúria original, né, na ausência de uma alteração de função renal progressiva, tá. A mesma coisa, hepática, a queda da fosfatase alcalina de 50% ali daquele original. Não temos um parâmetro claro para avaliação de resposta neurológica. Existe aqui um parâmetro um pouco mais específico em relação ao quem devemos transplantar na amiloidose. Então, nós não vamos transplantar todo mundo, tá? Diferente do mieloma, que eu transplanto facilmente pacientes acima de 70 anos de idade, aqui eu preciso ter um bom performance status, eu preciso ter, né, as evidências da amiloidose, pelo menos um órgão acometido, mas as funções cardíacas e pulmonares, elas precisam ser levadas em conta, então preciso ter uma fração de ejeção acima de 40, uma classificação de insuficiência cardíaca, né, da NIRA abaixo de 3, né, uma difusão de dióxido de carbono acima de 50, né, uma função pulmonar boa, é uma a pressão arterial sistólica acima de 90, um proBNP acima de 5.000, então esse corte do proBNP é muito importante, que muitas vezes é o que sela o que o paciente não vai poder transplantar. Valores de troponina, saturação de oxigênio em ar ambiente de 95%, valores de bilirrubina e função renal precisaria ser acima de 30 para iniciar um transplante, né, com redução de dose para clearance menor de 50, né, e idade acima de 70 anos também. Recaídas e refratariedade, existe aí um espectro de tratamentos semelhantes ao que a gente usa no mieloma múltiplo, né, então posso fazer melfalano, posso fazer pomalidomida, ixazomib, lenalidomida com dexa, lenalidomida com ciclo, então são várias as opções de novos medicamentos, e aqui um destaque só ao venetoclax, né, que vem, se destacando principalmente em relação à translocação 11-14, que pode ser em combinação com DARA, em combinação com DEXA ou em tratamento monoterapia.
venetoclax é o inibidor seletivo do BCL2, né, oral, é um comprimido, né, usando em pacientes que, né, em 38 pacientes aqui nessa evidência desse estudo, mostrou uma taxa de resposta parcial muito boa e resposta completa de 63% num global, e quando eu diferencio em pacientes que não tinham translocação, isso cai para 30%, né? E em relação a pacientes que tinham a translocação 11 e 14, que a gente já falou, em torno de 60% dos pacientes com amiloidose AL, aqui uma taxa de resposta completa e resposta parcial muito boa, em torno de 78%, né? Mostrando aí que parece ter uma boa evidência para esse tipo de terapia. Perspectivas para o futuro, né? Terapias antifibrila amiloide, né? Terapias que tentam estabilizar essa cadeia leve livre, né? Tentar estabilizar, prevenir a agregação dessas cadeias leves livres, transformando ali num tecido amiloide. Então, existem algumas drogas que estão sendo desenvolvidas. O que tem mais promissor são os inibidores de formação amiloide, né, que a gente chama de agentes dissociadores, né, que tem essa visão, né, esse objetivo de destruir o amiloide, né, tentar desfazer o amiloide daquele tecido acometido, né, então a gente tem alguns anticorpos monoclonais aí que visam esse é, 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 desfazer esse amiloide, né, esses depósitos amiloides AL, que eu estou falando, isso é exclusividade para AL. A doxiciclina é uma droga que ela tem esse potencial de redução do número de fibrilas amiloides, então talvez seja hoje o que nós temos de mais palpável em relação a estudos clínicos, a doxiciclina, a gente tem facilmente porque é um antibiótico de fácil acesso, e todas esses anticorpos monoclonais, eles estão ainda em teste, nada ainda que seja recomendado né, em larga escala, então a gente não tem nenhuma caracterização. E para finalizar, eu gostaria de deixar os desafios que a gente tem no diagnóstico, que é um bom patologista, biópsia correta, espectrometria de massa. Desafio de tratamento, que a gente ainda tem só o VCD disponível no SUS, antes nós nem tínhamos isso. Daratumumab, que é uma necessidade não atendida no SUS, mas que a gente já tem nos convênios. Lenalidomida e venetoclax, que a gente poderia utilizar, né, mas a gente ainda não tem no SUS. E aí eu conjunto com as especialidades, né, que é o tratamento da insuficiência cardíaca, uso né, de medicamentos inibidores de ECA, de bloqueadores de renina-angiotensina, que muitas vezes levam a uma piora da hipotensão, uso de diuréticos também leva a uma piora da hipotensão, né, nefrologista para melhor distribuição de líquidos, e o neurologista, que às vezes também é necessário nos acometimentos aí de túnel do carpo ou outras neuropatias que podem acontecer. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Fico aberto aí para esclarecimento de dúvidas. Realmente não é uma coisa simples. Eu queria tratar isso com bastante critério, né, para a gente não ter nenhum problema. E aí vamos parar de compartilhar, eu fico aberto a às perguntas. Alguma dúvida? É, tem uma dúvida Diga, em Laura. relação aos exames que o senhor comentou para o estadiamento dos pacientes com amiloidose sistêmica L. Eu sei que esses exames são para estadiamento, e o estadiamento, teoricamente, não muda conforme a evolução do paciente. Mas existe alguma recomendação de em quanto tempo eu vou pedir esses exames, eu vou fazer essa avaliação Ó, de doença? Laura, esses exames, eles são balizadores de resposta. Então, além de você fazer uma identificação do acometimento cardíaco, renal,
a gente vai precisar fazer proteinúria de 24 horas a cada avaliação desse paciente. Então, a cada mês que ele volta com a gente vai precisar pedir esses exames novamente. A gente vai monitorar ProBNP e BNP também a cada vez que esse paciente volta com a gente, tá bom? Então, é sempre, porque esses parâmetros, eles são marcadores de avaliação de resposta. E, claro, também os marcadores hematológicos, no caso, a cadeia leve livre e a avaliação de imunofixação, a eletroforese, para que a gente tenha o desaparecimento desse componente monoclonal, a relação de cadeia leve livre fique normal. Então, tudo isso é o nosso objetivo. Primeiro, ter uma resposta hematológica, depois ter as respostas orgânicas. Então, esses exames eles vão ser feitos sempre. Ah, obrigada. Mas, por exemplo, em relação a exames de imagem, ecocardiograma, Ah, não, eletro, a gente a gente tem uma repetiria? evidência de melhora, a gente tem uma evidência de melhora do paciente em relação à classe funcional da insuficiência cardíaca em torno de 6 meses a 2 anos. Então, é um tempo demorado. Não vale a pena você né, ficar fazendo ecocardiograma ou mesmo ressonância cardíaca periodicamente. Você pode até fazer depois que ele tiver uma melhora da classe funcional dele. Mas você não vai ficar fazendo isso direto. E como a gente sabe, o ProBNP e o BNP, eles são muito bons para essa avaliação da insuficiência cardíaca. Obrigada, doutor. Walter, parabéns aí pela aula. Eu tenho uma dúvida prática, sem muita importância, quer dizer, sem muita importância, e uma pergunta prática. Quando você fala de NT, ProBNP e BNP, eu sempre entendi que eram o mesmo, é um hormônio que é produzido por dilatação de câmara cardíaca, e o NT, ProBNP, nada mais é do que a fração inativa desse hormônio e que tem maior estabilidade laboratorial. Por que você usa os dois para fazer estadiamento? Existe uma maior sensibilidade do NT-proBNP. Então, quando a gente compara o BNP e o NT-proBNP, a gente vê que ele é mais sensível. Então, pacientes que têm um BNP normal, eles acabam tendo já a alteração do proBNP de uma maneira bem precoce. Então, talvez ele seja um marcador mais fidedigno da avaliação de função cardíaca do que o BNP. Então, Mas isso sim, ele tem essa característica, mas por que usar os porque existem locais que não tem, né? A gente ainda não tem o ProBNP dosável. Graças a Deus a gente tem isso no nosso serviço, a gente acaba fazendo com os dois. A gente pede menos BNP até hoje em dia, já que a gente tem uma maior sensibilidade do ProBNP, então a gente acaba pedindo mais ProBNP mesmo. Mas é isso, tanto que os dois estão presentes na classificação e a alteração de qualquer um dos dois já te joga numa classificação diferente de estadiamento. Não, ok, eu tinha entendido isso. Agora, a pergunta prática é a seguinte: essas drogas novas, aí eu estou te perguntando porque eu tenho ouvido isso dos cardiologistas aqui no hospital, essas drogas que estabilizam aí a proteína, ou que, sei lá, faz aquela aginar a proteína. O que adianta você usar isso se você não tratar a causa sistêmica? Então, para a TTR está muito bem. Então, a cardio hoje, quando eles fazem um diagnóstico de ATTR, eles têm uma molécula estabilizadora dessa proteína da transtirretina alterada, anômala, e eles conseguem fazer essa estabilização. Nossa, não, a gente precisa batalhar por uma resposta hematológica. Então, nada acontece se a gente não tiver essa resposta hematológica inicial. A gente não, né, a gente não vai se beneficiar. O que acontece é isso. Às vezes a gente tem uma resposta hematológica muito boa, né, uma resposta completa, e o dano orgânico era tão grande que acaba nos frustrando bastante e o paciente vindo a melhorar muito pouco ao longo do tempo. Então, às vezes, 6 meses, 2 anos, para que o paciente realmente tenha uma melhora em relação à proteinúria, em relação à melhora da função cardíaca. E aí isso acaba nos frustrando um pouco. E talvez aí nesse cenário as drogas estabilizadoras
de proteína fossem interessantes nesse momento. Obrigado, Valtinho. Oi, professor, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Diga. Primeiro, obrigado pela aula. E, na verdade, duas. A primeira em relação à segurança e à tolerância de você fazer a manutenção com o DARA por 2 anos, nesse perfil de paciente. E a outra é se nos pacientes que você tem uma resposta prolongada com o DARA-VCD, você poderia reexpor ele na progressão. Sim. Lucas, a ideia da amiloidose é destruir o clone monoclonal que produziu aquela cadeia leve e livre que dá origem ao amiloide. Então, isso é interessante. A gente acredita que com esse tratamento de dar a VCD durante 6 ciclos, e aí com né, manutenção de 2 anos, e paro, a ideia é que a gente elimine esse clone que produzia essa cadeia leve e livre. É possível que esse clone, né, um clone de memória, a gente sabe que ele pode voltar a qualquer momento, em, isso paira no ar. Mas a ideia é que se cure. Se realmente a gente conseguir eliminar esse clone e ele nunca mais voltar, a amiloidose está curada. Então, essa é a ideia que a gente tem. É uma doença que a gente busca cura, muito parecido com o tratamento do POEMS, muito parecido com essas doenças em que a gente não tem uma grande quantidade de plasmócitos doentes. Então, a ideia é tentar eliminar. E a gente consegue, viu? Consegue. E em relação à segurança, quando o Andrômeda foi feito, já era com DARA subcutâneo. Então, você não tem grandes volumes eu não faço o daratumumab endovenoso, então eu não uso grandes volumes para o paciente com insuficiência cardíaca, porque eu uso o daratumumab subcutâneo. Então, tem volume aí, eu não tenho um risco de sobrecarga. Em relação a infecções, muito poucas. O daratumumab não é uma droga tão imunossupressora. A gente sabe que usando o próprio Bactri, o aciclovir, você tem aí uma profilaxia perfeita para evitar reativações de herpes ou mesmo infecções relacionadas à pneumocistose. Mas Beleza, é isso. então é uma lógica diferente do tratamento do mieloma. Eu faço uma. Completamente diferente. Entendi. Completamente diferente. O mieloma é muito bem desenhado, que eu tenho uma terapia de indução, consolidação e manutenção, né? Então, é bem diferente. Então, a gente acredita, principalmente quando o paciente é submetido ao transplante, que realmente a gente vai eliminar aquele clone doente. A gente tem essa paciente nossa que participou do Andrômeda, é uma paciente que entrou no braço VCD, ela não tinha daratumumab no braço, e ela foi para transplante. Ela transplantou e é uma paciente que hoje tem uma resposta hematológica, cardíaca, renal completa. É uma paciente que já está com mais de 5 anos de tratamento com essa resposta sustentada. Então, a gente acredita que a gente curou essa amiloidose dessa paciente. Ah, mas pode voltar esse clone em algum momento? Sim, em algum momento isso pode voltar. A gente sabe que o plasmócito é uma célula de memória, né? Basta, eu sempre uso o exemplo da sorologia para hepatite B. De repente, o título da hepatite B vai caindo e, de repente, talvez a gente não tenha sido exposto ao vírus da hepatite B. Então, é a mesma coisa. A gente vai tendo um título ali caindo e realmente não existe um estímulo para aquele plasmócito que produzia aquela quantidade pequena de proteína monoclonal para que ele retorne. Então, ou ele foi eliminado mesmo. A gente não sabe muito bem o que acontece. Beleza, obrigado, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Durante a interconsulta, eu avaliei uma paciente que ela tinha mieloma múltiplo associado também à amiloidose renal. Assim, né? E aí a gente estava tratando com um tratamento para mieloma múltiplo, né? E ela continuava com uma proteinúria bem importante, né? Por conta da amiloidose. E aí, em uma das aulas, né, o senhor até falou assim que do tratamento para o mieloma múltiplo, né, a gente tem que
correr atrás, né, de reduzir essa proteinúria, mas por essa paciente ter uma amiloidose, eu acho que acaba perdendo esse parâmetro, né, sendo um outro parâmetro que a gente vai correr atrás, né. Eu queria saber mais ou menos assim, o tempo de tratamento Ó, pro mieloma múltiplo, é, que a gente conseguiria ver alguma resposta para essa amiloidose, para essa a redução de. amiloidose AL, ela é uma amiloidose que a gente costuma falar sistêmica primária, ela é um cortejo clínico diferente do mieloma. Então, ele não tem lesão óssea, eu tenho mais acometimento cardíaco e renal, macroglossia, coisas desse tipo. Quando eu tenho o mieloma com amiloidose secundária ao mieloma, né, é interessante falar, é uma amiloidose AL, mas é uma amiloidose secundária ao mieloma. O foco é o tratamento do mieloma. Então, eu vou lançar mão de todos os tratamentos que eu tenho do mieloma. Bortezomib, talidomida e dexa, ou bortezomib, ciclofosfamida e dexa, dependendo do grau de neuropatia que esse paciente tenha, né? Então, a gente poupa o paciente de fazer talidomida, levar para transplante. Então, é um paciente que ele precisa de um tratamento completo para mieloma. Vou dar manutenção, vou dar consolidação, tudo isso vai acontecer com esse paciente, tá bom? Então, quando eu tenho essa situação que é o mieloma, que tem lesão óssea, que tem acometimento de função renal, eu vou tratar o mieloma, então isso fica até mais fácil do ponto de vista de tratamento, porque eu trato o mieloma e, consequentemente, eu estou tratando a amiloidose. E aí segue o rito, ele vai para o tratamento de um mieloma elegível ou não elegível a transplante. Tá bom, doutor. Obrigada. E é isso, vou ter a resposta hematológica para depois ter as respostas, né, orgânicas que são mais demoradas, né? Porque a reabsorção dessa fibrila amiloide que ficou entremeada ali no tecido é difícil de voltar, é difícil de reabsorver. É isso, gente. Mais dúvidas? A gente já Já se estamos alongou bastante. adiantados aqui, né, Walter? Já tá. Não quero atrapalhar a aula aí da hemoterapia. Eu agradeço as perguntas. E vamos encerrar aqui, tá bom, doutor Dante? Vou deixar com o senhor. Obrigado, Walter. Nós Até continuamos mais. aqui com o link para a aula da hemoterapia. Tá joia, perfeito. Kaique, tá por aí? Oi, chefe, tô por aqui. Eu vou. Muito bom. Então, hoje o Kaique vai falar. Eu pus o nome da aula, Kaique, de reações hemolíticas transfusionais tardias, porque a síndrome de hiperemólise é uma reação hemolítica transfusional tardia. Então, se quiser comentar alguma coisa do ponto de vista geral e depois falar, fica à vontade e pode comentar. Perfeito. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a aula. Tá dando para enxergar? Estou enxergando, tá ok. Perfeito. É, bom dia, meu nome é Kaique, eu sou o R3 aqui da Escola Paulista de Medicina. Vou apresentar uma aula sobre reações hemolíticas transicionais tardias com foco na hiperemólise. Então, para dar uma introdução, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia de transfusão sanguínea. Para isso, eu trouxe um artigo publicado no New England de 2019. Foi um artigo de revisão, mas na parte inicial ele trouxe os dados epidemiológicos de transfusão sanguínea nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, anualmente, eles fazem essa avaliação de transfusão sanguínea muito bem detalhada. Quem são os pacientes que recebem transfusão, quais os produtos e hemoderivados que eles recebem e as reações adversas que esses pacientes vão tendo, né, ao longo dos anos, porque é um foco de estudo muito grande lá.
E eles consideram muito importante fazer isso. Então, o que que eles viram, o que que eles têm nesses dados anuais, né? 15% desses pacientes, eles recebem algum tipo de componente do sangue durante uma internação hospitalar. 1% desses pacientes, eles têm reações adversas sérias relacionadas a essas transfusões, e dessas reações adversas sérias, 5% dos pacientes podem ter relações transfusionais hemolíticas, né? Elas são classificadas como agudas ou atrasadas barra tardias, mas para a gente ter um entendimento é mais ou menos isso. Então, falando sobre a epidemiologia maior, né, das reações transfusionais hemolíticas atrasadas, é, a gente não tem um dado muito claro sobre esses valores, mas estima-se que 1 em 500 transfusões e até 1 em 10.000 transfusões é, s- geram essas reações transfusionais hemolíticas atrasadas. A questão é que alguns grupos de pacientes com doenças ou patologias prévias têm uma prevalência um pouco mais alta. Então, principalmente os pacientes com transtornos falciformes ou algumas hemoglobinopatias, esse valor pode chegar até 4% de prevalência. Então, para a gente entender um pouquinho da história, né, do que foi essa primeira reação transfusional hemolítica, que foi descrita em 1656, um médico francês, ele fez a primeira transfusão, o Jean-Baptiste Denis, não sei se é assim que pronuncia, me desculpa. Ele era um médico francês, ele era doutor do rei Luís XIV na época, e ele tinha um jovem, né, com 15 anos na época, tendo um quadro de febre recorrente, e ele optou por fazer uma transfusão sanguínea, né? Então, esse paciente recebeu as 5 a 6 onças, né, de sangue de ovelha, que dá mais ou menos 150 ml de produto sanguíneo. Esse paciente não faleceu, então esse caso ficou marcado, né, na história, porque esse paciente sobreviveu com essa transfusão. A questão é que após essa transfusão, esse paciente, na verdade, durante, ele referiu uma dor no braço, né? E aí o procedimento, apesar disso, foi repetido 2 dias depois, com uma dose maior. Após a transfusão, o paciente ele se queixou de dor no braço, ele teve também vômitos, uma hemorragia nasal, uma dor na topografia renal e uma sensação opressiva no peito. Esse paciente no outro dia foi avaliado e aí foi descrito que ele tinha uma urina tão preta como se tivesse uma fuligem de uma chaminé. Então, por isso, o parlamento francês ele optou por segurar todas as transfusões sanguíneas e aí só a partir de 1900, quando o Landstein ele conseguiu descobrir sobre o que eram os grupos ABOs, e isso começou a se tornar, né, um procedimento permitido pelo parlamento. Então, a partir dessa descoberta do grupo ABO, já que muito provavelmente esse paciente apresentou uma reação transfusional hemolítica aguda, relacionado ao grupo ABO, apesar dele ter sobrevivido, né? Foi um marco histórico aí da transfusão, mas é só para a gente entender um pouco do que aconteceu. Então, para a gente entender fisiologicamente o que acontece, basicamente como eu tinha falado, né, as reações transfusionais elas podem ser agudas ou atrasadas. Nas agudas, o processo de destruição de hemólise, ele é até 24 horas, então é assim que ele é definido em relação temporal, porém o mecanismo fisiopatológico eles diferem um pouquinho. Aqui a hemólise ela é predominantemente intravascular, ela está relacionado à presença do antígeno, né, que está na própria massa e o anticorpo que se liga, e isso tudo gera ativação do complemento e principalmente a formação daquele complexo de ataque à membrana, né? Então você tem ali uma ativação do complemento e esse complexo é formado principalmente dos componentes do C5 a C9. Isso gera poros nas hemácias que acaba gerando uma hemólise intravascular, certo? Só um momento aqui, pessoal, me desculpa.
E aí, relacionado à reação hemolítica transfusional atrasada, o processo fisiopatológico ele é um pouco mais parecido com o que acontece com a anemia hemolítica autoimune relacionada ao anticorpo acrante. É uma relação de complemento também, só que o processo aqui não é relacionado à formação de ataque à membrana com componente do complemento do C5 a C9. Então, você está relacionando mais um ataque no sistema reticuloendotelial esplênico e hepático. Então, aqui é só uma representação do teste de antiglobulina direto. Só um momento aqui, pessoal. Só... Não está conseguindo passar, Kaique? Você não... Deu certo. Estou me ouvindo agora? Não, estou ouvindo sim. Você não estava conseguindo passar, era isso? Na verdade era um problema externo. Aqui eu tive que resolver, Tá bom. tá bom? Mas eu vou voltar. Não sei se deu para entender, né, a fisiologia, mas é basicamente isso que eu queria falar. Uma coisa importante que diferencia essas reações hemolíticas agudas e atrasadas é que no processo de hemólise aguda há também um processo inflamatório muito importante, com liberação de citocinas inflamatórias, vasoconstrição renal, então por isso esses pacientes podem evoluir com necrose tubular aguda. O processo inflamatório ele é muito parecido com um choque distributivo, então esses pacientes podem evoluir com hipotensão, febre, dor lombar e a urina escura é relacionado a produtos celulares da hemólise, e produtos proteicos também, mas existe essa diferença, né? Então a reação hemolítica atrasada, esses pacientes eles podem ter um quadro sintomatológico mas eles também não necessariamente têm, tá? Então, o foco aqui dessa aula é falar um pouco da hiperemólise, porque clinicamente, laboratorialmente, essa manifestação clínica ela é um pouco mais rica. Esse paciente ele tá passando por um quadro grave de ameaça à vida. Então, a importância dessa aula para a gente, né, principalmente os R3, é para isso também. Então, um grupo muito importante de pacientes que eu queria falar era justamente os das hemoglobinopatias. Esses pacientes são transfundidos muito mais do que a população geral. Então, eles têm uma tendência a formar mais haloanticorpos relacionados a essa transfusão, e isso favorece a produção de anticorpos que vão predispor essas reações transfusionais hemolíticas atrasadas. E, em alguns casos, esse processo pode ser exacerbado, não se sabe exatamente por que isso acontece, mas isso gera a hiperemólise. Então, muitas vezes, esses pacientes, por exemplo, com transtorno falciforme, ele vai chegar na emergência com quadro de crise vasoclusiva, e esse paciente pode clinicamente aparecer só uma crise vasoclusiva, mas na verdade ele pode estar diante de uma reação transfusional hemolítica tardia. E isso é um problema porque você deixa de passar, deixa esse paciente passar e não avalia ele corretamente. Então ele pode manifestar com dor, uma piora da anemia, febre, e são manifestações comuns na hiperemólise, né? Então, esses pacientes, eles precisam ser avaliados em relação às provas hemolíticas, ao TAD, hemograma, DHL, reticulócitos, e essa avaliação, e, se possível, a eletroforese de hemoglobina, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, a gente tem aqui condições de base, né, que predispõem esses pacientes a ter
a hiperemólise, então realmente os transtornos relacionados à doença falciforme são muito mais comuns. Algumas outras hemoglobinopatias também. Alguns casos de, basicamente nesse retrospecto aí, foi um caso de linfoma do manto, de infecção por vírus C e algumas outras causas mais raras. E aí, o que é que normalmente esses pacientes com reações transfusionais hemolíticas com hiperemólise manifestam, né? Com dor, febre, a urina escura. Esse paciente também pode ter dor no peito, dor de cabeça. Alguns casos são assintomáticos, mas em geral esses pacientes manifestam quadro clínico exacerbado. Então, isso aqui é um quadro importante para a gente, porque ele mostra para a gente essa questão da reação transfusional hemolítica tardia, do ponto de vista sorológico, da reação transfusional hemolítica tardia, mesmo com manifestação, e da hiperemólise. Então, os quadros de hiperemólise não são a representação de todos os casos de reação transfusional hemolítica tardia, mas ele é uma manifestação que acontece e é comum, principalmente nesse grupo de pacientes. E aí, uma coisa interessante e a história natural desses pacientes é que são submetidos a transfusões crônicas ou teve um quadro é, agudo que levou ele a um pronto-socorro, ele fez uma transfusão de um sangue não fenotipado e aí ele recebe esse produto sanguíneo. Esse paciente ele vai sofrer e ter uma produção de anticorpo após isso, ele vai receber o sangue dele, ele vai para casa, vai ter melhora do quadro clínico com as condutas que foram feitas lá no pronto-socorro, por exemplo. Esse anticorpo ele vai subir, inclusive com valores que podem ser detectados, né, pelo banco de sangue, só que ao longo dos dias ele vai descer. E aí talvez quando ele volte para você com um quadro de hemólise, alguns dias depois você não consiga detectar esse anticorpo necessariamente, né? E ele volta a ser produzido, principalmente quando você transfunde esse paciente. O interessante nos artigos e nos artigos de revisões é que esses pacientes, eles estão em um estado autoimune muito exacerbado. Então, qualquer tipo de transfusão que você vai submeter seu paciente, você está correndo o risco dele produzir mais anticorpos e piorar muito o quadro clínico. Então, a exposição à quantidade de hemácias, por exemplo, é um problema para esses pacientes. Aqui foi um artigo, e aí, assim, eu vou entrar no tópico de tratamento também, mas o que é importante para a gente é que não existe muitos estudos prospectivos, na verdade, estudos randomizados que se trata do tema, com tratamento bem estabelecido, é muito difícil de você achar na literatura. Então, a gente faz os tratamentos muito baseado em, inicialmente, a opinião do especialista e análises retrospectivas de grandes centros. Então, isso aqui foi uma análise que foi feita e produzida em um jornal de hematologia, de uma avaliação de 99 pacientes com reações hemolíticas atrasadas. Então, esses pacientes apresentavam também crise vaso-oclusiva na admissão, e eles eram tratados para tal, com hidratação, oxigênio, analgesia, metade dos pacientes aproximadamente. E em uma outra parte do paciente, além desse suporte, ele recebia também algumas outras medidas que a gente vai falar posteriormente, né? Administração de eritropoetina, imunoglobulina, eculizumab, corticoide, rituximab. Não, apesar de ser a exposição a esses imunomoduladores e essas outras terapias, além do tratamento de suporte ter sido baixa, a eritropoetina, realmente, metade dos pacientes receberam, mas o uso de imunoglobulina, por exemplo, só 4 pacientes receberam. Não parece ter tido uma alteração de desfecho importante, mas fazer transfusão foi associado a um aumento de mortalidade nesses pacientes. Então, basicamente, esses pacientes, como que você trata ele, né? Então, é aquele paciente que vai chegar na emergência, né, nesse contexto,
que recebeu uma transfusão sanguínea e aí ele chega com a piora da anemia. Essa anemia, em geral, é uma queda da hemoglobina ao valor basal. Então, esses pacientes provavelmente são acompanhados ambulatorialmente, eles têm um valor de hemoglobina basal, e aí ele teve um quadro de crise vasoocclusiva, por exemplo, foi à emergência, recebeu transfusão sanguínea e volta para você 5 dias depois com uma HB que antes basal era de 8 e agora está em 4. Você faz uma eletroforese de hemoglobina para esse paciente e uma característica importante aqui desses pacientes com hiperemólise é que além da hemólise que acontece na bolsa que o paciente recebe ou recebeu, você também tem uma hemólise da sua e do paciente em si, inclusive com hemólise dos reticulócitos. Então, esse paciente manifesta com uma queda da hemoglobina S e da hemoglobina A, por exemplo, no caso de um transtorno falciforme, e uma reticulopenia. Então, algumas outras coisas. Então, o reticulócito ele é importante para a gente, né, para a gente avaliar quadros hemolíticos, mas nesse contexto, o reticulócito baixo, ele, na verdade, é um marcador de hiperemólise. Então, usar o valor do DHL, o valor da hemoglobina, a eletroforese de hemoglobina e a aptoglobina são dados relevantes para você avaliar se esse paciente está tendo um quadro de hemólise também. Então, o tratamento é basicamente baseado em tratamento de suporte, imunomoduladores, eritropoetina e evitar transfusões. Então, basicamente é isso. Esse quadro, na verdade, é um resumo do que a gente já conversou até agora. E aqui, na verdade, é uma análise retrospectiva também de estudo, de um estudo publicado no Jornal de Hematologia. Então, o que que esses pacientes normalmente recebem quando eles têm um quadro de hiperemólise, né? Então, normalmente corticoide, imunoglobulina, alguns recebem alguns imunossupressores, como rituximab, eculizumab, tocilizumab, basicamente isso. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um. Então, a eritropoetina, ela é um tratamento que é orientado, né, nos principais estudos que eu li, são orientadas doses altas de eritropoetina, de 250 a 800 microgramas quilo dose, 3 vezes por semana, inclusive com reposição e suplementação de ferro também nesses pacientes, principalmente pacientes que têm um índice de saturação de transferrina abaixo de 20%. Os glicocorticoides, aqui, o foco do glicocorticoide é o efeito imunossupressor também, então pode ser feito o uso da prednisona de 1 a 4 miligramas quilo dia ou a metilprednisolona em regime de pulso terapia. Então, o mecanismo do corticoide aqui, ele funciona como se fosse para qualquer outra doença autoimune. Então, o processo de pulsoterapia é realmente por interação diretamente nas membranas celulares, e esse processo gera uma imunossupressão ali mais rapidamente que você fazer doses mais baixas. Além disso, né, você tem alguns outros efeitos, por exemplo, os Toll-like receptores. O rituximab também, ele é uma arma que pode ser usada. Existem alguns estudos, existem relatos de casos, na verdade, né, que o uso do rituximab foi feito em pacientes que receberam corticoide, receberam eritropoetina ou algum outro tipo de terapia. O rituximab entrando a partir ali do sétimo, 10º dia, esse paciente teve uma resposta melhor. Então, o mecanismo aqui também é um mecanismo do rituximab mesmo, por indução de apoptose das células B, relacionado à ligação do rituximab ao CD20. Então, o mecanismo é muito parecido com qualquer outra doença que se usa, tem indicação de usar o rituximab. E existe um dado que são os pacientes que não necessariamente estão com hiperemose, mas eles são pacientes, são aloimunizados, que estão em regime de transfusão crônica. Foi feito o uso de rituximab, 1 ou 2 doses de 1.000 miligramas, administrada em IV, né, durante 2 semanas. E esse paciente era submetido a transfusões sanguíneas 10 a 30 dias após. E esses pacientes,
eles recebiam a transfusão sanguínea e não apresentavam quadros de hemólise. Então, o rituximab também pode ser utilizado nesse contexto. Então, aqui é só uma explicação do caso que eu falei. O paciente recebeu imunoglobulina, recebeu corticoterapia, e aí a partir do 10º dia ele recebeu rituximab e transfusão, e ele teve incremento de hemoglobina satisfatório com o uso do rituximab. Uma outra arma, e essa daqui talvez seja uma das principais, no contexto desses pacientes, é a imunoglobulina. Aqui o mecanismo de ação da hemoglobulina ele é muito parecido para o uso da hemoglobulina nos pacientes, por exemplo, com PTI. É um bloqueio da região FC dos macrófagos e isso inibe mais rapidamente o processo de destruição e hemólise celular. Então, ela é uma arma muito utilizada também. A dose ela varia de 0,4 a 1 grama quilo dia por 3 a 5 dias. Aqui, na verdade, é só o estudo, o primeiro estudo, né, que fez o uso da hemoglobina PTI, mas é só para dizer, né, e falar um pouquinho sobre a imunoglobulina. Então, o que que é importante nos cuidados desses pacientes, né, principalmente pacientes com hemoglobinopatias que estão em regime de transfusão clônica. Então, as grandes diretrizes, ela recomenda que o setor de hemoterapia de banco de sangue do serviço que cuida desse paciente faça uma documentação do histórico de anticorpos, recomenda a transfusão de doadores eticamente combinados e realizar uma compatibilidade mais precisa entre o sangue do doador e do receptor em relação aos antígenos específicos, além do ABO e RH. Então, antígenos que são mais imunogênicos, eles são recomendados que você faça essa fenotipagem. Por isso que eu queria falar. Bom, obrigado, Kaique. Está aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, por favor, fique à vontade. No questions, no comments. Bom, esse é um assunto importante, essa síndrome de hiperemólise, esse tipo de reação hemolítica transfusional tardia, ela tem uma evolução muito ruim, né? Esses pacientes começam a fazer hemólise e eles têm quadros importantes de hemólise. Por quê? Porque faz parte da patofisiologia desse tipo de reação a ação do complemento. Existem algumas teorias, algumas hipóteses de como isso acontece, mas com certeza existe uma ação importante do complemento e a ação do complemento em hemácias próprias do paciente. Então, além de você destruir a hemácia transfundida, você também tem esse quadro de destruição da hemácia própria. Isso leva a um quadro de anemia importante e que, muitas das vezes, por uma situação de colegas desavisados que não fazem o diagnóstico, eles a vigência de uma persistência, de uma piora da anemia, transfundem novamente o paciente. E aí esse paciente volta a hemolizar. E volta a hemolizar mais ainda a hemácia própria, levando a um quadro de coro anêmico e morte. Eu já vi alguns pacientes morrerem por síndrome de hiperemólise por falta de diagnóstico adequado dessa situação. Então, é importante isso, que esses pacientes começam a ter uma diminuição da hemoglobina a níveis abaixo do pré-transfusional, porque eles destroem a hemácia transfundida e a hemácia própria. E essa é uma outra característica, a reticulocitopenia. Então, nesses casos, é importante a gente estar dentro do diagnóstico de síndrome de hiperemólise, parar as transfusões e tentar os tratamentos que o Kaique apresentou aqui. Então, essa é uma característica importante, tem que fazer diagnóstico rápido e evitar novas transfusões, porque a piora da hemólise, ela acontece com o advento de novas transfusões e desenvolvimento de coro anêmico e óbito desses pacientes pode acontecer.
Existem algumas teorias de como essa ativação, como essa maior sensibilidade ao complemento pode acontecer. Esses pacientes, muitas das vezes, não têm o desenvolvimento ou o diagnóstico de um novo anticorpo, ou muitas vezes não têm sequer diagnóstico de anticorpo envolvido nessas reações. E isto, mesmo assim, pode levar a esses quadros de hemólise, como eu disse, por uma sensibilidade ao complemento. Então, o tratamento com essas drogas bloqueadoras do complemento é um tratamento que muitas das vezes é efetivo e a gente pode utilizar desde que tenha, porque essas drogas são drogas caras. Além do uso da imunoglobulina, além do uso do rituximab, que o Kaique mostrou aqui, e o suporte com suplementação de ferro e com eritropoetina. Então, essa é uma situação que não é frequente, mas ela acontece principalmente em locais que tratam pacientes com hemoglobinopatia. E a gente, depois que esses pacientes apresentam esse tipo de reação, a gente deve evitar transfusões desses pacientes, porque eles estão mais predispostos a apresentarem novos episódios de síndrome de hiperemólise. Então é isso, eu não sei se tem mais algum comentário, eu não sei se a Melka está aqui, se alguém está aqui que quer comentar. Alguma pergunta para o Kaique, alguma dúvida, Kaique? Oi, Dante. Não, é basicamente isso que você falou, tá? Lembrar que 40% dos casos a gente não encontra anticorpo e essa ação do complemento ela vem sendo estudada nos últimos anos e no tratamento a gente sempre, como é uma situação rara, vai ter alguns relatos de caso que realmente o uso de complemento nas reações já deflagradas, você tem tido desfechos melhores, tá? Mas em torno de 40% dos casos eu não encontro anticorpo na anemia fosforme, tá? E aí, assim, como é tudo relato de caso, você vai ver que a própria Sociedade Americana, ela recomenda, né, a Sociedade de Hematologia, ela recomenda o uso dessas medicações, mas sempre colocando que tem baixa evidência, por ser baseado em relatos de caso e pouca experiência, tá? Mas a gente faz, porque é uma situação tão desesperadora, você sabe que você não pode transfundir e você vê o seu paciente geralmente, literalmente transformando sangue em água, né? Porque ele está destruindo o próprio sangue. A gente diz que são hemácias suicidas. E você fica lá, só expectando, expectando. Então, aí você não consegue, você acaba fazendo o que tem relatado na literatura. Melka, mas o mais relevante, pelo menos na minha experiência, e experiência é a menor grande evidência científica, não é nem experiência. Os casos que eu vi, alguns casos que você também, eu vi indo a óbito, foram casos por desaviso do colega que voltou a transfundir. A hora que você vai ver, não tem mais jeito, o paciente faz uma hemólise, descompensa e morre. Não, é incrível assim que as pessoas, ele falou que chega a ser 4% na anemia falciforme, é maior, tá? Em estudo prospectivo chega a ser 6%, em estudo retrospectivos chega a ser até 7% a reação hemolítica tardia. E o que me admira é a falta de achar que pode ser, tá? Então, assim, seu paciente transfundiu, chegou com caso hemolítico no PS, você tem que pensar nisso, gente. Não pode simplesmente encarar que é uma nova crise da anemia falciforme e tuchar sangue nele, porque você está simplesmente alimentando o processo, porque você tem que lembrar que o fator agressor para a síndrome hiperhemolítica é o próprio sangue. Então, você tem que parar esse fator agressor. E aí, assim, eu fico, e eu acho que a mesma situação do Dante, eu chego a ficar indignada com essa ausência de pensamento. No nosso serviço, graças a Deus, parece que a gente tem sempre a antena, eu pareço aquela
menino que vê fantasma em todo lugar, eu vejo hiperemólise em todo lugar, porque como é o quadro mais grave, a gente está sempre atento. Mas aí fora eu vejo o pessoal morrendo mesmo, e é desesperador. Desesperador porque quando chega hemoglobina de 3, a pessoa está em coro anêmico sendo entubada, e você olha e diz o quê? Agora sim, não tem mais o que fazer, vamos transfundir, entendeu? Então, acho que a mensagem dessa aula aqui para os residentes é essa: é ficarem atentos, principalmente isso que a Melka falou é importante, paciente que chega com crise álgica em pronto-socorro, avaliar com mais cuidado, e pacientes que apresentam hemólise, olhar se esses pacientes têm uma queda da hemoglobina a níveis abaixo da hemoglobina de indicação da transfusão e reticulocitopenia também. Acho que isso são algumas das mensagens importantes e práticas aqui dessa aula. Bom, Tem Kaique, uma. muito obrigado. Ah, Você pode falar, pode falar. não, tem uma coisa que eu não falei, que a doutora Melto citou, que são os estudos os relatos de casos do uso de eculizumab e de anticorpo relacionado à interleucina 6, que também são usados, eu não especifiquei, porque basicamente eram relatos de casos, mas são terapias que deram certo nos relatos de casos, principalmente os pacientes mais graves. Então, o mecanismo do eculizumab é por ser um anticorpo contra o C5, né, do complemento, então ele tem esse benefício aí. E a interleucina 6, ela participa também porque ela meio que chama mais imunoglobulina para esse processo de hemólise. Então, quando você usa o anticorpo monoclonal anti-IL-6, ele também tem um benefício relatado em literatura, nesses relatos de caso. E eu acho que Laura queria perguntar alguma coisa. Oi, eu gostaria de. Eu acho que foi. Eu não peguei essa parte da aula do Kaique, porque o meu Zoom caiu no começo da aula. Mas eu ainda tenho muita dúvida a respeito do tempo da identificação dos alloanticorpos na reação hemolítica tardia, quando a gente fala dos pedidos de exames práticos que a gente solicita, o TAD, a pesquisa de anticorpos irregulares, se qual que é o tempo que eles começam a positivar e se eu tenho que repetir esses exames para para pegar esses falsos negativos em algum momento do acompanhamento desse paciente. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou, e aí a Você gente... deixa o Kaique responder, Melka, depois a Ah, gente... tá. Então, tem um quadro, a Laurinha, que eu mostrei, que é que esses pacientes, quando eles recebem uma transfusão em algum momento, a produção de anticorpo aumenta e ao longo dos dias ela vai diminuindo. Então, a tendência é que, a doutora Melco falou, né, que 40% desses pacientes você não consegue identificar o anticorpo, é que nesse processo de queda, quando ele chega para você com um quadro de hiperemólise, muitas das vezes você não vai conseguir titular o anticorpo. Mas, como você pode submeter esse paciente a uma nova transfusão, aí esse anticorpo pode se exacerbar e aí você conseguir dosar pelos métodos do banco de sangue. Agora, eu não sei em relação a tempo também. E eu também não vi claramente na literatura se esse anticorpo vai subir, assim, 40% do Tramelco falou que não consegue detectar, né? Mas se você fizer uma transfusão, você vai conseguir identificar esse anticorpo, não que você vai transfundir para isso, né? Mas eu não vi isso muito claramente quando eu fiz a revisão. Só antes da Melka completar, essa questão de detectar anticorpo, que ela falou de 40% se não detectar, é porque tem ação do complemento. Então, você pode ter casos sem detecção de anticorpo ou de aparecimento de novos anticorpos que você não conhecia antes. Melka, você quer complementar com a questão dos tempos aí? Sim, eu quero sim. É o seguinte, Laura, o Dante já falou aí, eu tenho duas situações. A situação que eu vou ter anticorpo e a situação que eu não vou ter anticorpo. Só que, quando é uma situação que eu tenho anticorpo, a fisiopatologia está muito bem definida, e vão ser 60% dos casos. E aí, assim, não adianta nem choro nem vela, quando eu tenho anticorpo envolvido,
a principal medida é dar concentrado de hemácia fenotipicamente correto. Ok? Ok. Então, isso quer dizer o quê? Todo paciente, se 60% desenvolve novos anticorpos, todo paciente, sim. Eu tenho que repetir, desconfiei, ou eu vou mandar direto para o banco de sangue, solicitando TAD e testes pré-transfusionais para ver se alterou, ou o que é mais cômodo, né? Mas aí pode ser errado, porque o pessoal pode liberar a transfusão. Então, o certo é, vai, solicita no banco de sangue um novo TAD e testes pré-transfusionais para 100% dos casos, porque em 60% a causa vai ser bem definida. Quanto tempo depois eu vou solicitar isso? Logo após a transfusão, porque aí eu posso estar diante de duas situações. Ou uma reação hemolítica aguda, que o título estava muito baixo, e aí, nesse caso, como eu ainda tenho linfócito B produzindo em título baixo, esse título aumenta rapidamente. Então, assim, eu vou ter situações, reação hemolítica aguda, não é mais esse caso, tá? Que o paciente ele não tinha nenhum anticorpo detectado, porque o título estava muito baixo, mas o linfócito B estava ativo. 6 horas depois, eu tenho uma titulação alta e uma reação hemolítica clássica deflagrada, tá? Ok. A outra situação não, é eu não ter linfócito B ativo produzindo essa imunoglobulina específica, que é isso que o Kaique falou hoje, que é o evanescente. Então, quando eu vou ativar os meus linfócitos de memória, em média, eu levo 4 dias, mas a gente tem que lembrar que tudo no mundo é uma curva de Gauss. Então, apesar de, em média, eu levar 4 dias para começar, por isso que eu tenho esse 5 dias para eu ter uma reação hemolítica tardia, e a gente dizer que geralmente ocorre após 4 dias da transfusão, eu vou ter paciente que começa a fazer isso com 48 horas, tá? Então, assim, a regra é, eu começo a fazer com 4 dias, quando é anticorpo evanescente, e que eu ainda vou ativar a memória de linfócito T, que é a fisiopatologia clássica da reação hemolítica tardia, mas se for só baixo título, por falta de detecção, vai me dar uma reação hemolítica aguda, e aí, fiz, imediatamente, eu já vou ter um PAI positivo. O TAD positivo nas duas situações é imediata, tá? A não ser o caso em que o anticorpo não está envolvido, que é só complemento. Então, assim, fiz uma reação hemolítica tardia por novos anticorpos, o TAD é o primeiro que vai positivar. Deu para entender? Ai, perfeito, doutora. Deu para entender sim, era isso que eu queria saber. Ou Alguém tem seja, mais alguma pergunta? desconfiou, tem que pedir para todo mundo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Que já são 9h53. Kaique, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Melca. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Obrigado, chefe. Valeu.